Graça e paz a todos os que participam desta oportunidade de estudar a palavra do Senhor juntos aqui. Nós vamos ler e meditar no texto de Apocalipse, Apocalipse 13. E na versão que eu tenho usado aqui nos estudos, está assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta, que era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e a grande autoridade. Então viu uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, o livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Assim, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta. Na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo: eis aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida a espada, sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, e
os livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, este número é 666. Até aí nós temos lido o capítulo 13. Senhor, nós estamos diante da tua palavra que o Senhor deu para revelar neste tempo do fim a tua vontade, revelar os teus propósitos, revelar verdadeiramente aquilo que o Senhor planejou acontecer neste período. A tua palavra nos mostra isto, e o Senhor tem mostrado ao profeta Daniel também que no tempo do fim as pessoas saberiam reconhecer aquilo que está escrito neste livro. Nós te agradecemos pela provisão do Senhor em nos permitir reconhecer a tua palavra e reconhecer nela os eventos finais da história humana. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a reconhecer também as manifestações da tua graça hoje, ainda presente no mundo, e que sustentam a tua igreja e que abençoam o teu povo. Nós oramos agradecendo tudo que o Senhor nos dá e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós estamos estudando este livro não por curiosidade, mas por mandamento e por bem-aventurança. João diz, quando escreve o livro de Apocalipse, que é bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que pratica os ensinos desta profecia que Deus deu a ele para revelar as coisas do tempo do fim. E, portanto, o Apocalipse não é algo misterioso, ele foi dado em uma linguagem apocalíptica, né? Uma linguagem profética, uma linguagem cifrada até, mas que tem explicações e que tem formas da gente saber aquilo que é verdadeiro, aquilo que é necessário, aquilo que Deus revelou, deu como revelação aos seus servos. Então, nós estamos estudando este livro desta maneira. Nós vimos que o capítulo 1 é uma revelação de Jesus Cristo. Né? O capítulo 1 é uma declaração de João de uma visão que ele teve na ilha de Patmos. Ele estava ali exilado, ele foi colocado lá como um castigo, né? Foi exilado na ilha de Patmos, de modo que ele não podia sair de lá. E ele, neste exílio, ele estava ali por causa da palavra do Senhor, por causa da pregação do Evangelho. E ele foi, o imperador Domiciano o colocou ali. O imperador Domiciano tinha por hábito exilar as pessoas. Enquanto Nero matava as pessoas, outros imperadores, e especialmente Domiciano, dava como castigo o exílio.
ele exilava as pessoas, de modo que eles não podiam mais voltar à sua pátria. Bem, João estava exilado ali na ilha de Patmos e ele recebeu esta visão, a visão daquilo que aconteceria no final dos tempos. E a visão foi dada a ele por Jesus, e ele tem uma visão de Jesus glorificado. Ele vê Jesus glorificado no capítulo 1º. No capítulo 2, nos capítulos 2 e 3, ele vê as igrejas da Ásia, as igrejas do Apocalipse, né? Chamadas do Apocalipse, mas na verdade são igrejas da Ásia Menor, igrejas que existiram no tempo, existiram no, num espaço geográfico, que existiram verdadeiramente, que tinham pessoas que as compunham, igrejas reais que foram fundadas pelos apóstolos ou por pessoas ligadas aos apóstolos, e essas igrejas tinham características peculiares, cada uma delas tinha as suas características. E essas características, já no final do 1º século, né? Apocalipse foi escrito por volta do ano de 95, com muita segurança tem se estabelecido esta data. Então, essa data não, não é uma data duvidosa, é uma data com quase 100% de certeza. Então, no final já do 1º século, já havia algumas características negativas nessas igrejas. E essas igrejas, então, receberam reprimendas ou cartas de advertência do próprio Senhor Jesus, que se dirigiu aos pastores dessas igrejas, né? Aos anjos dessas igrejas, que na verdade são os mensageiros ou os pastores dessas igrejas. E essas cartas tinham o objetivo de estimular as igrejas a voltarem às práticas originais e a viverem uma vida reta na presença de Deus, a consertarem as suas vidas na presença de Deus. E cada uma dessas igrejas, além de existir no tempo e no espaço e ser uma igreja peculiar, elas eram também representativas de períodos da história da igreja, períodos históricos que a igreja viveu. Então, a igreja de Éfeso tinha características da igreja do 1º século. A igreja de Esmirna tinha características que eram representativas da igreja perseguida, da igreja até o 4º século, né? A igreja de Pérgamo tinha as características de uma igreja que se misturou com o Império Romano, de onde veio o catolicismo romano, né? De onde veio a Igreja de Roma, com seus bispos, com seu aparato imperial, com suas vestes imperiais, escarlata e cheio de muitas coisas do Império Romano foram absorvidas pelo catolicismo romano quando a igreja se misturou com o poder temporal. E assim sucessivamente, cada igreja dessas representava um determinado período da história da igreja. E nós temos então um tempo agora, que é o tempo de apostasia, né? Quase que apostasia geral, que é a igreja de Laodiceia, uma igreja que se julgava rica, que se julgava que não necessitava de nenhum tipo de auxílio, de ajuda, que não precisava de nada, uma igreja autossuficiente, que tinha o Senhor Jesus do lado de fora, né? Nós vemos lá em Apocalipse
3:20, que Jesus está batendo na porta da igreja. Muita gente usa aquilo ali como mensagem evangelística. Ali não tem nada de evangelístico, ali é Jesus querendo entrar para compartilhar com a igreja. Ele está deixado de fora da igreja, o que é mais ou menos o retrato da igreja hoje no mundo, né? O cristianismo hoje no mundo. Um cristianismo que tem muitos aspectos de falência espiritual e que Jesus está do lado de fora dessa igreja. Então, a igreja de Laodiceia é uma igreja que representa essa fase final do cristianismo que nós estamos vivendo. E depois, no capítulo 4, nós vamos encontrar João tendo uma visão do céu. E do capítulo 4 em diante, até o 19, nós não encontramos mais nenhuma referência à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o capítulo 4 tem a visão que João teve de 24 anciãos no céu, é representativa da igreja, mostrando que a igreja vai ser arrebatada conforme os ensinos de Paulo nas cartas, nas igrejas, especialmente Tessalonicenses e Coríntios, quando Paulo fala que verdadeiramente a igreja será arrebatada no toque da trombeta. Então, completado o número de crentes da igreja, completado o número daqueles que vão ser salvos por Jesus Cristo agora, neste tempo presente, a igreja completa será arrebatada, será tirada deste mundo, e daí então começa a tribulação, porque há promessas de Deus para a igreja de não permitir que ela entre em tribulação. Então, quando alguém fala hoje que a igreja está no período da tribulação, que nós estamos no período tribulacional, é porque realmente não leu a Bíblia de uma maneira clara, não leu a Bíblia de maneira dispensacional, não entendeu os tempos e épocas que Jesus falou, né? Então, nós precisamos avaliar isso de uma maneira muito séria, porque foi prometida à igreja que ela estaria livre deste tempo de sofrimento, de juízo de Deus sobre a terra, sobre Israel e sobre o próprio Satanás e seus anjos. E como é um tempo de juízo de Deus, a igreja não entra em condenação, não entra em juízo, porque o juízo de Deus sobre a igreja já foi executado em Cristo Jesus. Cristo foi aquele que levou sobre si toda a ira de Deus que deveria cair sobre cada um de nós. Isso foi levado na cruz do Calvário e, portanto, nós somos agora livres da ira. Paulo fala disso aos Romanos, Paulo fala disso também aos Tessalonicenses, e nós sabemos que verdadeiramente nós seremos salvos da ira e seremos livres da tribulação. Na tribulação, então, a igreja já se encontra no céu. Hoje, nós não estamos no período tribulacional. Por quê? Porque nós estamos presentes neste mundo, né? Nós sofremos tribulações neste mundo? Sim. O mundo é cheio de problemas e há sofrimentos. Os crentes sofrem neste mundo? Sim. Especialmente crentes na África, crentes no mundo muçulmano, crentes no mundo coreano, crentes no mundo chinês, né? No mundo comunista. Eles sofrem muito, mas ainda não é o período tribulacional, né? É o período que Jesus disse: no mundo tereis aflições. São situações inerentes ao fato de sermos
seres humanos presentes neste mundo mau, neste mundo corrompido, neste mundo que é guiado, que jaz sob o domínio do maligno, como Jesus ensinou. Então, mas quando a igreja for completada, Jesus virá até as nuvens. Jesus não virá aqui nessa primeira fase, ele virá até as nuvens invisivelmente e tirará a igreja daqui. Os que estiverem vivos, crentes da igreja que estiverem vivos, serão arrebatados, né? Serão glorificados. E aqueles crentes que tiverem morrido, estiverem mortos, crentes em Cristo ressuscitarão e subirão com corpos glorificados também. Agora, é importante lembrar que nós estamos falando de crentes verdadeiros, não é? Crentes de fato, porque existem os crentes nominais. Crentes nominais são aqueles que são, mas não são, né? É o ateísmo prático. Declaram que são crentes, mas vivem como se não fossem. Declaram que creem em Deus, mas vivem como se não crescem em Deus, né? Isso é muito comum, mesmo na igreja do Senhor Jesus Cristo, isso é muito frequente. Então, nós estamos falando de crentes verdadeiros que serão arrebatados. Eu acredito que em breve, nós estamos chegando na fase final deste mundo, né? Um dos finais é a restauração de Israel. Um dia desses nós vamos falar um pouco sobre a restauração de Israel como nação que ocorreu a partir de 1948. Então, do capítulo 4 em diante, nós temos a igreja no céu e o Cordeiro sendo glorificado. E ele abre um livrinho. Ele abre um livro, não é livrinho. Ele abre um livro. E esse livro é selado. Por quê? Selado significa fechado. Ninguém reconhecia o conteúdo desse livro. Mas esse livro foi fechado até um determinado tempo. E João vê as pessoas chorando lá no céu, não havia ninguém digno de abrir este selo, este livro selado, né? Que é a revelação daquilo que vai acontecer nesse período imediatamente após o arrebatamento. Então, após o arrebatamento da igreja, vai haver um período de sofrimento, tribulação, angústia, perseguição a crentes, mortes. De quem? Daqueles que ficarem aqui. Por meio de quem? Por meio de Satanás. Ele vai agir desta maneira neste período que é chamado de tribulação. Jesus dividiu esse período em duas etapas, né? E esse período é um período de 7 anos, porque ele é um período histórico de 7 anos que Deus deu na profecia de Daniel, é a chamada 70ª semana de Daniel. Deus deu a Daniel uma profecia que a contar a partir do ano 444 antes de Cristo, tempo em que o rei Artaxerxes estabeleceu o retorno, o decreto, né? Marcando o retorno dos judeus a Jerusalém. Os judeus estavam cativos fora da Palestina, eles estavam na Babilônia, e foi decretado, então, que eles
retornassem. Esse decreto foi em 444 a 445 antes de Cristo. E esse decreto dizia, essa profecia dizia o seguinte, que a partir desse decreto estariam sendo contadas 70 semanas, ou 70 grupos de 7 anos, né? 490 anos para a vinda do Messias, né? E para que ele viesse a ser o rei de Israel. E nós sabemos que Jesus veio, mas ele foi morto pelos judeus que não o receberam como rei. Então, Jesus morreu antes de se completarem esses 490 anos. Jesus morreu 483 anos exatos depois do edito, depois do decreto do rei Artaxerxes. Então, ficou faltando um período de 7 anos. Esse período de 7 anos vai ser cumprido agora na tribulação. E então, entre a, a semana de número 400, de número 69 e a semana de número 70, ou seja, entre o ano 483 e o ano 463 e, e o ano de 490, vai haver esse período aí de 7 anos, que é um período histórico. Esse período é um período em que Deus trata com Israel e Deus vai cumprir as suas promessas em Israel. E esse período, então, é um período que vai ser observado por Deus, né, que é o período tribulacional. Este período tribulacional começa, então, no arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada, tirada daqui, e imediatamente começa o período tribulacional. E esse período tribulacional de 7 anos é um período que exatamente Apocalipse está revelando. Então, os capítulos 6, 7, 8, 9 até 19 de Apocalipse são capítulos que revelam o que é que vai acontecer nesse período chamado Grande Tribulação, ou nesse período chamado Tribulação, que é dividido por Jesus em princípio de dores, a primeira metade, os primeiros 3 anos e meio, e a segunda metade da tribulação, que é chamado por Jesus de grande tribulação. Então, nós temos tribulação, 7 anos, princípio de dores, os primeiros 3 anos e meio, e grande tribulação, o segundo período de 3 anos e meio. Então, isso é o que está revelado aí em Apocalipse, e não só em Apocalipse. O discurso de Jesus em Mateus 24, 25, é um discurso que mostra isso também. Depois nós vamos estudar esse discurso de Jesus, né? Os capítulos 24, 25 de Mateus, para ver o que é que Jesus diz a respeito desse período tribulacional. E nós vimos já, então, muitas coisas que aconteceram, ou que acontecerão nesse período tribulacional, que está aqui registrado neste livro de Apocalipse, nos capítulos 6, 7, 8, 9, 10 até 19. E hoje nós estamos estudando o capítulo 13, né? Capítulo 13. Nós vimos no último estudo que houve uma guerra no céu, né? O,
arcanjo Miguel expulsa Satanás destes das regiões celestiais para a terra. Então, a tribulação será um período muito grave, de sofrimento muito intenso, exatamente porque a partir do meio da tribulação, isto é, nos últimos 3 anos e meio, Satanás, conforme o capítulo 12 de Apocalipse, será lançado na Terra, aqui neste planeta. Que agora, Satanás ainda está nos lugares celestiais. Paulo fala que das potestades do ar nas regiões celestiais, né? Satanás está ainda com seus anjos nas regiões celestiais. Mas ele vai ser lançado para a Terra, porque as regiões celestiais serão ocupadas pelos exércitos de Cristo. E Satanás, então, será lançado para a terra, e ele vem com muita fúria, sabendo, conforme nós vimos na semana passada, que pouco tempo lhe resta. João, agora, no capítulo 13, está dando continuidade à sua visão. Aquilo que Jesus está revelando para ele está continuando. Então, ele escreve, né? Vi emergir do mar. Mar aqui na Bíblia, nós vamos ver no capítulo 17, mar significa as nações. Mar aqui fala das nações, dos países banhados pelo mar, então fala das nações. E a interpretação é do próprio livro de Apocalipse. Ninguém está inventando a interpretação aqui, não. Então, João diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Que besta é essa? Que animal estranho é esse, né? Que fera diferenciada que é essa, que não existe em lugar nenhum e que foi descrita por João. Ela é uma fera que é uma figura da malignidade deste ser. Essa besta, então, que emerge do mar, é uma pessoa, visto que ele emerge do mar como com sete cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas. Ele é coroado, né? Diadema é coroa de rei, e ele é coroado, então, com essa coroa. Essa besta é um poder muito grande, um poder satânico, que vai somar os poderes de muitos reis. Ou seja, vai haver um grupo de reis, uma confederação de reis. Isso está sendo organizado já na Terra, nós sabemos disso. Uma confederação de reis, talvez, vou repetir, talvez alguma coisa como o mercado comum europeu, por exemplo, e que 10 nações, com seus próprios líderes, estarão entregando a este líder mundial, que é essa besta que João vê aqui, o domínio de todas as coisas. Então, ele tem 7 cabeças, significando com isso que ele tem o governo completo, e 10 chifres. Os 10 chifres representam poder de nações que são entregues a ele, né? Nesse período. Então, nós já sabemos que vai haver uma figura chamada Anticristo, que é essa besta que nós estamos vendo aqui no capítulo 13, e que ele vai assumir um governo mundial, oferecendo paz a
todas as pessoas, a todos os estados, a todos os países do mundo, oferecendo paz mundial, né? E ele terá essa confederação de países poderosos, eles estarão ajuntados, formando essa confederação e entregando a essa besta, a este feroz ser que vai liderar a todo mundo, entregando a liderança de todo mundo para essa pessoa. Então, essa besta que João viu, ele diz que essa besta tinha sobre a sua cabeça nomes de blasfêmia, nomes de blasfêmia. Ele é uma besta que era semelhante a leopardo e tinha os pés como de urso e boca como de leão, e falava como dragão, né? E o dragão deu a ele o seu poder. O dragão, nós já sabemos, o próprio Apocalipse diz, o dragão é o próprio Satanás. Então, nós temos aqui Satanás dando poder a essa besta, esse anticristo. E daqui a pouco nós vamos ver o falso profeta, que é uma outra besta. Então, nós teremos aqui dragão, a primeira besta e a segunda besta. Isso mostrando que vai haver uma imitação da Trindade celestial. Vai haver uma imitação, o dragão imitando Deus, a primeira besta imitando Jesus Cristo, ele é o anticristo, e a segunda besta, o falso profeta, imitando o Espírito Santo. Né? Então, essa besta que João descreve, ela se lembra, quem já leu o livro de Daniel vai se lembrar nos capítulos 2 e no capítulo 7 dessa besta que aparece ali, né? Que como animais que vão surgir no decorrer da história e que vão ser líderes imperiais que vão lutar contra o povo de Deus, né? Então, essa besta tem um poder do dragão, isto é, o próprio diabo vai conceder a essa besta o seu poder e a grande autoridade. Então, os chifres falam dos países que vão, ou das confederações que vão se unir para dar o seu poder, a sua autoridade à besta. E o dragão dá o poder a essa besta que vai exercer poder e autoridade em nome de Satanás. Então, diz João, vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Vai acontecer, nós não sabemos detalhes, porque Apocalipse não fala, mas vai acontecer que uma das cabeças, um dos líderes deste reinado, vai ser, uma cabeça vai ser cortada. Essa besta, como se ela tivesse 7 cabeças, significa que ela tem toda a autoridade e todo o poder. E uma dessas cabeças será cortada, né? Então, o que é que vai acontecer? Vai haver uma ferida mortal, mas vai haver também um tipo de milagre que vai restaurar a cabeça ferida dessa besta, né? Então, toda a terra se maravilhará seguindo a besta. Por quê? Porque viram esse aparente milagre que foi feito, né? Uma cabeça foi cortada, mas ela foi
restaurada. Então, eles adoraram o dragão. No versículo 4 nós vemos isso, né? Adoraram o dragão, adoraram Satanás. Por quê que eles adoraram Satanás? Porque deu a sua autoridade à besta. Ele concedeu à besta o poder. Então, essa besta, que é o anticristo, ele vai agir no poder e na autoridade de Satanás. E também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ele? Então, as pessoas do mundo, não é a igreja não estará mais aqui, mas muitas pessoas, milhões, bilhões de pessoas ainda no mundo, nesta época, estarão completamente iludidos com essa besta. E eles vão adorar essa besta, dizendo que ninguém pode ter um poder semelhante a dessa besta, porque ela ressuscitou uma cabeça que estava cortada. Então, foi-lhe dada uma boca, né? A boca que proferia arrogância e blasfêmias contra Deus, é claro, e autoridade para agir 42 meses. Ou seja, isso vai acontecer no meio da tribulação, né? No período entre a primeira parte e a segunda parte da tribulação. Então, essa besta vai agir livremente, nós já vimos isso, vai agir livremente, vai ser um período de absoluto domínio de Satanás por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, os 3 anos e meio finais da história deste mundo. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e também abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o seu nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, essa besta vai usar todo tipo de artifício para difamar Deus, para falar contra Deus e para se estabelecer no lugar de Deus. Então, vai ser manifestada a malignidade dessa besta. E foi-lhe dada, observe bem que João sempre fala, foi-lhe dado, quer dizer, ela recebe essa autoridade do dragão. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Vai haver crentes nesta época? Vai. Nós já vimos aqui que o evangelho vai ser pregado na primeira parte da tribulação pelos 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Muitas pessoas serão convertidas, né? É o evangelho do reino que vai ser pregado. E essas pessoas convertidas, elas estarão sendo levadas para o reino milenar. Elas vão reinar com Cristo. Mas muitas delas, milhares delas vão morrer. Olha o texto aí. Diz assim o versículo 7. Deu-se-lhe autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E esses povos que são mencionados aqui vão adorar a essa besta. Quem? Não os crentes, porque os crentes não vão adorar, mas vão morrer. Então, a todos aqueles que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, pessoas que nunca foram salvas, que foi morto desde a fundação do mundo. Irmãos, que coisa maravilhosa é você ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, né? Nós sabemos que nós, como crentes, temos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Nesta condição aqui, aqueles que estiverem neste tempo aqui, nessa época, na grande tribulação, no final,
nos 3 anos e meio finais, eles também terão seu nome escrito no livro da vida. E mesmo que eles morram assassinados, mesmo que eles sejam violentados pelo dragão, né? Pelo anticristo, pela besta e pelo dragão, eles serão salvos porque os nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, e que é esse que foi morto. Mas muitas pessoas não terão seu nome escrito no livro da vida e eles morrerão perdidos, né? E eles estarão perdidos. Todos os que não têm o nome escrito no livro da vida vão adorar a besta e vão se prostrar diante dela e diante do dragão, que é Satanás. Então, João fala com as pessoas: olha, se alguém tem ouvidos, ouça, né? Porque se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morta a espada. Aqui está sendo mostrado aqui por João que aqueles que estão executando crentes nesse período serão punidos por Deus. Então, aqueles que agiram com a espada, matando pessoas, eles também receberão o mesmo castigo do próprio Deus. Então, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, ou seja, os santos podem crer que Deus é o verdadeiro vingador deles, né? Vingador aqui não no sentido de vingança humana, mas no sentido de derramar a sua ira e promover justiça, né? Aqueles que agirem desta maneira, né? Como pessoas que matam os crentes em Jesus Cristo, eles também serão punidos com o mesmo tipo de morte que eles produzirem nos crentes. O falso profeta vai aparecer agora, né? No versículo 11, nós vamos ver aí: vi ainda outra besta. Então, nós já temos aqui o dragão, a primeira besta, e agora a segunda besta. O dragão, Satanás. A primeira besta, o anticristo. A segunda besta, o falso profeta, que pode representar, né, na trindade satânica, como se fosse o Espírito Santo de Deus na trindade divina. Então o texto diz: vi outra besta. Que besta é essa? Vinda da terra. Terra aqui, conforme Apocalipse 17, nós vamos chegar lá, significa Palestina. Então, tudo indica, nós não podemos garantir, mas tudo indica que este falso profeta, essa besta, segunda besta que tem 2 chifres, ela é um judeu. Será um judeu, porque é alguém que veio da terra, que veio da Palestina. E é alguém que vai enganar os próprios judeus, né? Se alguém ele diz assim: vi outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falando como dragão. Então, né, parecia cordeiro e falava como dragão. Essa é a terceira besta, né? A segunda besta. A primeira besta é o anticristo, a segunda o falso profeta, e o dragão, que é a antiga serpente ou Satanás. Esse falso profeta exerce toda a autoridade da primeira besta, exerce toda a autoridade do anticristo na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Então,
aquela ferida mortal que foi curada, né, é um motivo para que a segunda besta, o falso profeta, promova o culto, a adoração à primeira besta. E todos os seres do mundo vão adorar essa segunda besta. E ele opera também grandes sinais. Observem bem, no versículo 13. De maneira que até fogo do céu ele faz descer. Ele imita aqui as duas testemunhas. Nós já falamos sobre as duas testemunhas, né? Aquelas duas testemunhas que fazem descer fogo do céu. Nós já falamos aqui sobre isso. E esse falso profeta aqui imita as duas testemunhas e faz descer fogo do céu à terra diante dos homens. E ele faz o que? Ele seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que ele tem condições de fazer por causa do poder da primeira besta. Então, no poder da primeira besta, que é o poder de Satanás, né? Que é o poder do diabo, então o poder do diabo está com a primeira besta, que também passa esse poder para a segunda besta. Então, neste poder, eles fazem milagres. E foi dado executar diante da besta milagres, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Então, ele vai promover o culto ao anticristo. O falso profeta vai promover esse culto ao anticristo. E aquele que é ferido à espada sobreviveu, né? E foi dado a ele comunicar fôlego à imagem da besta. Olha o que ele vai fazer. O poder desse falso profeta é tão grande que ele vai fazer a imagem da besta, que é uma imagem talvez de metal, ele vai fazer a imagem da besta ter fôlego de vida, como se ela estivesse viva, né? E para que não só a imagem da besta falasse, como ainda fizesse morrer todos quantos não adoram a imagem da besta. Olha que coisa terrível, né? No final da tribulação, isso aqui, no meio da tribulação, isso aqui, né? A imagem, a segunda besta, que é o falso profeta, vai dar, com o seu poder que ele recebeu do anticristo, que é a segunda, que é a primeira besta, ele vai fazer a imagem ter vida. E a imagem da besta vai ter vida, vai exigir adoração e vai matar aqueles que não adorarem a ela. E a todos aqueles que são pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, ele faz que essas pessoas sejam marcadas com as marcas sobre a testa ou sobre a fronte, né? Sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, irmãos, tem crente que tem medo ainda dessa marca da besta e fica preocupado se ele vai ter a marca da besta, como é que vai ser isso, como é que nós vamos escapar. A igreja não estará aqui neste tempo. A igreja já terá sido arrebatada pelo menos 3 anos e meio antes. Essa marca da besta é só para aqueles que estão no período da tribulação, no período final da tribulação, e vai marcar somente aqueles que servem, adoram, que procuram cultuar a besta. Aqueles que não cultuam, aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida e que não cultuam a besta, eles não vão ter o número escrito na sua mão direita ou na sua fronte,
mas eles também padecerão por causa disso, né? Eles não vão poder comprar nem vender e serão perseguidos e até mortos. Então, esse texto nos mostra isto, né? E ele fala: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, este número é 666. Já houve muita gente boa calculando esse número. E calculou em Nero e Hitler e não sei quem mais. Até Lula já deu número da besta. Não tem nada a ver com esse povo agora. Por quê? Porque isso vai ser no período da tribulação. Então, alguns até argumentam e especulam que pode ser Judas ressuscitado, pode ser Hitler ressuscitado, pode ser qualquer um desses homens violentos que viveram no mundo, que ressuscitaram, mas a Bíblia não nos autoriza a pensar em nada disso. E nós não precisamos temer isso, porque não estaremos aqui. E mesmo que estivéssemos, nós, cujos nomes estão escritos no livro da vida, pagaríamos com a vida ou sofreríamos muito intensamente, mas passaríamos por esse período de tribulação sem servir a Satanás. Então, esse capítulo 13 fala dessas bestas, né? E é um capítulo parentético, né? Porque ele está falando de um texto, esse texto está falando de um período que vai manifestar a trindade satânica. O dragão, que é Satanás, a primeira besta, que é o anticristo, e a segunda besta, que é o falso profeta. Muito bem, nós estamos encerrando esse capítulo de hoje, capítulo um pouquinho maior, mas estamos dispostos a ouvir os irmãos em alguma dúvida, em alguma pergunta que queiram fazer.